Convido os irmãos a verem as suas Bíblias em dois textos. Em Salmos, capítulo 2, versículo 12. Salmos 2, versículo 12. E João 3, versículo 36. Salmos 2, versículo 12. E João, capítulo 3, versículo 36. Na primeira pregação, eu disse que essa mensagem, aplicabilidade da palavra de Cristo, seria dividida em duas partes. A aplicabilidade da palavra que conduz à confiança no Senhor, que nós vimos através do texto de Provérbios, aquele que inclina o ouvido ao sábio, aquele que guarda no seu coração, que aplica no seu coração essa sabedoria, ele vai experimentar a doçura, ele vai experimentar a graça de ter um coração cheio da palavra e por isso os seus lábios vão exalar aquele bom perfume daqueles que experimentam uma vida cheia da palavra do Senhor. E também percebemos que nisso consiste, o propósito disso é para que experimentemos a confiança plena no Senhor. E hoje, a segunda parte, iremos ouvir. É um tempo, não tinha problema. Vamos ouvir as palavras de Cristo que conduz à vida eterna. Então, vamos ler em primeiro lugar, Salmos 2, versículo 12. Beijai o filho para que não se irrite, e não pereçais no caminho, porque dentro em pouco se lhe inflamará a ira. Bem-aventurados todos os que nele se refugiam. João 3,36 diz que quem crê no Filho tem a vida eterna. Mas o que se mantém rebelde ao Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Senhor, Santo Deus e maravilhoso Pai, nós rogamos, ó Pai, pela Tua graça. Nós te agradecemos, Senhor, por esses momentos aqui, tudo que nós ouvimos. E rogamos que nesse momento o Senhor nos assista com a Tua misericórdia, nos assista com a verdade, com o Teu amor que está em Teu Filho, pelo Teu Santo Espírito, fale a nós. Não deixe que nenhum de nós possamos sair aqui do mesmo modo que entramos, mas vendo a glória da palavra de Cristo em nossas vidas, em nossos corações. Tenha misericórdia de nós, Senhor Deus, porque sem Ti nada podemos fazer. E em Teu nome, em nome do Teu Filho, que nós rogamos. Amém. Amém. Meus irmãos, eu confesso que eu sinto o peso, como o pastor já me trouxe, o peso da responsabilidade de estar aqui para falar deste peso tão grande, que é a glória da palavra de Deus. E esse texto, no ano passado, nós vimos o senhorio de Cristo. E eu expus em Salmos, capítulo 2, sobre esse glorioso reinado de Cristo. E ouvindo as mensagens que aqui podemos ouvi-las do pastor Dario, do pastor Antônio Mussac, do pastor Jaime Marcelino, eu pude olhar assim para as Escrituras, olhando de Gênesis a Apocalipse, e ver realmente essa glória da palavra de Cristo. Este propósito que o Senhor tem em se revelar a nós, pecadores, a homens, eu e você que não merecíamos nada,
que, segundo as Escrituras, nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. E o Senhor quis revelar-se a nós. O Senhor quis se manifestar a mim e a você. Será que nós, ao pensar nessas coisas, ao refletir nessas coisas, nós sentimos o peso desta glória? Como é que um Deus santo, sem mácula alguma, sem pecado algum, um Deus criador poderoso, ele olhou para homens rebeldes como nós, homens numa situação deplorável, homens numa situação miserável, homens numa situação que nada poderia ser feito. Ele, na eternidade, quis então dar o seu único filho, o seu unigênito filho, o seu Logos, a sua palavra, para se fazer carne e se entregar por mim e por ti, por cada um de nós. Será que nós podemos perceber que as Sagradas Escrituras de Gênesis e Apocalipse, ela revela em si a palavra de Cristo, como os puritanos bem faziam, procurando em cada texto se debruçar para ver o Cristo ali, o Cristo, o Verbo, a palavra? Será que nós conseguimos palpitar essas coisas aqui nesses dias? E é triste se olhando logo eu vejo assim o Salmo 2 como um resumo de todo esse plano que está em Gênesis e Apocalipse. Porque ele mostra logo mostrando os homens na situação que está logo ali na queda. Porque se enfurecem as nações e os povos imaginam coisas vãs, os reis da terra conspiram. Mostra aquela rebeldia, rompamos os seus laços, sacudamos de nós as suas algemas. E o Senhor, vendo tudo aquilo, ele disse: ri-se aquele que habita no céu. O Senhor zomba deles, porque ele tem um plano. E esse é o plano, é o seu filho, é o verbo dele. Ele construiu o seu rei para reinar. Ele construiu o seu rei para que em toda a eternidade ele glorificasse a Deus o Pai. Ele deu para ele todo o poder, toda a autoridade. Mas ele deu a ele também o poder de julgar. Mas ele deu nele também o poder para salvar. E aqui, em Salmos, no versículo 12, nós podemos então perceber algo tão importante. Vamos ler juntos esse texto. Beijai novamente, foi bom para ensaiar. Beijai o filho para que não se irrite e não pereçais no caminho. Está bom. Beijai o filho. Aqui, Davi, que escreveu, que é o autor desse texto, conforme Atos, no capítulo 2, ele diz assim: beijai o filho. É muito interessante, meus irmãos. Quem era o Filho de Deus aqui? O pastor já me citou, diz que Abraão viu o seu dia e se alegrou. Aqui eu posso dizer que Davi viu o filho e se alegrou nele. Os profetas viram esse filho e o beijaram. Abel viu o filho e o beijou.
Eu lembro bem a ilustração que eu usei quando falei sobre essa questão do beijo. Normalmente, e isso é visto em alguns filmes, quando se chega à presença do rei, se ajoelha e se beija a mão do rei, reverenciando e dando a ele a total submissão, reconhecendo o seu senhorio. Aqui Davi, então, nessa figura do beijo, ele nos traz uma figura, uma ilustração que aqueles que se achegam a Jesus, ao Filho aqui dito, eles estão beijando, reconhecendo o seu senhorio, reconhecendo Ele como a palavra, como o verbo de Deus. Meus irmãos, essa palavra, ela é gloriosa palavra de Cristo, porque desde a eternidade, agora no tempo, no espaço, desde quando os primeiros homens, como Moisés, começaram a escrever as Escrituras, desde quando os profetas começaram pela revelação divina a escrever as palavras que nós temos hoje no Antigo Testamento, desde quando os apóstolos, desde aqueles que são os autores das cartas que nós temos no Novo Testamento, começaram a escrever, eles estavam escrevendo as palavras de Cristo. Eles receberam a revelação do Pai Celeste, das palavras do Verbo de Deus. Então, quando aqueles que sejam no Antigo Testamento, sejam aqueles que viram Cristo ressurreto e ouviram as suas próprias palavras, a encarnação do Verbo, sejam nós, que não podemos mais ouvir no sentido literal, vendo Cristo, mas ouvimos a sua palavra quando nós cremos que esta é sua palavra, mas quando nós se submetemos a ela. Então, meus irmãos, nesse texto do capítulo do Salmos 12, nós vemos duas situações. Quando logo ele diz no versículo ainda 10, agora, pois, o rei ser prudente, deixai-vos advertir os juízes da terra, servir ao Senhor, agora ele nos dá dois caminhos. Ele diz, beijai o filho, para quê? Não seguir. Temos dois caminhos a escolher. Temos dois caminhos a seguir. Depois dele ter apresentado esse rei que o Senhor construiu desde a eternidade para governar, e ele governa, agora, você e eu temos que nos decidir, ou beijá-lo, ou experimentar a sua ira, porque dentro em pouco se lhe inflamará a ira. Por isso que ele disse, quem crer no Filho, mesmo o que estava escrito aqui, o Filho, quem crê no Filho tem a vida eterna. E o que se mantém rebelde ao Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Convido os irmãos para abrirem as suas Bíblias em Mateus no capítulo 6, quando o Senhor Jesus, o qual ouvimos nas palavras do pastor Dario há pouco tempo, quando ele começou ali naquele sermão do monte, vendo as multidões, ele trouxe as bem-aventuranças, trouxe vários ensinos, trouxe questões cruciais na vida, para a vida cristã, e para compreendermos bem as suas palavras, porque alguns interpretavam mal as suas palavras, seus escritos. Ele agora, ele traz
logo no versículo 24 do capítulo 7, ele diz, em Mateus 7, 24, que todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica. Mateus 7, 24. Todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Mas todo aquele que ouve estas minhas palavras e não pratica será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. É muito interessante como Martin Lloyd Jones, no Sermão do Monte, ele vai dizer esses dois homens, essas duas casas, elas são iguais. A aparência delas são iguais. São duas casas. Não há diferença, elas são duas casas. Visivelmente, quem olhasse para essas casas vão ver igualdade. O que muda é o fundamento. E o que estamos ouvindo no tema nosso, a aplicabilidade da palavra de Cristo, é exatamente o que o próprio Senhor Jesus Cristo aqui está fazendo. Ele está aplicando o seu ensino. Ele tinha mostrado anteriormente dois caminhos, um estreito e um largo, um espaçoso e um apertado, um que mostrava dificuldade e um que era muito fácil. Ele, então, mostrou também dois senhores. Aquele que quisesse, ninguém pode servir a dois senhores, porque há de aborrecer a um ou alegrar o outro. Então aqui ele aplica todo esse ensino, dizendo que quem ouvia a ele, a sua voz, era como um homem que edificou a casa sobre a rocha. Essas duas casas que são iguais, é aqui que está um grande perigo a cada um. Há um grande perigo, aquilo que a Bíblia nos diz, que o saber ensoberbece. Somos cristãos. No Brasil, pelo menos, até eu vinha com uma senhora num voo de Manaus para São Paulo. Ela é da Assembleia de Deus. E ela disse assim: eu gosto muito de ir na igreja presbiteriana porque eles gostam do ensino. Sempre que eu estou em São Paulo, ela é da Assembleia. Mas eu vou para a presbiteriana porque eu gosto de ouvir o ensino. E é importante nós amarmos o ensino. Mas o ensino também pode enganar o nosso coração. Os fariseus, os escribas, por muitas vezes procuraram atacar o Senhor Jesus. E o Senhor Jesus, nesse mesmo sermão, quando ele trata de questões importantes, como, por exemplo, sobre o homicídio, para eles estavam nota 10. Para eles estavam excelentes. Por quê? Porque nunca matei ninguém. Mas, no entanto, ele odiava seu irmão. Eu nunca adulterei. No entanto, o Senhor Jesus trouxe a interpretação correta. Qualquer homem que olhar para uma mulher com a intenção pura já adulterou com. E nenhum de nós estamos livres do que a lei nos diz. O apóstolo Paulo diz que ele se achava nota 10, mas quando ele leu não cobiçarás, aí pronto. Miserável homem que sou,
quem me livrará do corpo dessa morte? Meus irmãos, a aplicabilidade da palavra de Cristo consiste em ouvir a voz de Jesus. A aplicabilidade da palavra de Cristo significa seguir o seu caminho. A aplicabilidade da palavra de Cristo tem a ver com negar-se a si mesmo. O Senhor Jesus disse que o homem que quiser seguir a Ele, o que deve fazer? Não é siga-me? Não? A si mesmo. É mesmo? Parece que... A si mesmo se nega. Tome sua cruz e siga-me. O caminho não é fácil não, meu irmão. Não é esse caminho pare de sofrer. Não é esse caminho não há pobreza, não há infelicidade, não há doença. Não é este caminho. O caminho da cruz é um caminho de sofrimento. O caminho do céu é um caminho de humilhação. Não foram isso que os nossos pais experimentaram, os profetas? Não foram isso que os nossos antepassados tiveram? Aquele que está vivendo aí uma vida muito feliz, tome cuidado. O caminho, a aplicabilidade da palavra de Cristo não é fácil. Então, são estes dois caminhos. E qual caminho nós temos de seguir? Será que nós não temos muitas vezes nos enganando, estamos enganando a si mesmos, que estamos servindo o Senhor? Será? A gente precisa refletir. Como tem sido a nossa relação com o Senhor? E o bom experimento disso, o bom teste disso, é um teste. Se amamos a Ele, nós amamos os nossos irmãos. E aqui, olhamos para João, no capítulo, a epístola de João, primeira epístola de João, no capítulo 4, no versículo 7, que diz assim: Amados, 1 João 4, 7. Amados, amemos-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. O Senhor nos amou. E o texto, nesse mesmo texto, vai dizer que nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. De fato, eu gosto muito do livro Caridade e seus frutos, de Jonathan Edwards, quando ele começa então a trabalhar sobre a questão do amor, que é uma exposição de 1 Coríntios 13. Ele começa com aquilo que está descrito em 1 Coríntios. Ainda que eu dê o meu corpo a ser queimado, ainda que eu doe todos os meus bens, se não tiver amor, nada disso valerá. Porque o amor consiste em, primeiro, só pode amar aqueles que nasceram de novo. Nisso nós vamos conhecer, de fato, o amor, porque o amor não vai procurar seus próprios interesses, mas o interesse dos outros. O amor, ele não vai falar mal do irmão, quem ama. Ele vai, viu, fulano de tal? Olha o que fulano está fazendo. Não, ele vai procurar ele, meu irmão. O que está acontecendo? Por que você está agindo assim? Ele não vai falar mal.
Provérbio diz que 6 coisas aborrece o Senhor e a 7ª soma abomina aquele que faz contenda entre irmãos. Ou seja, quem faz contenda entre irmãos não ama o Senhor. É muito fácil nós sermos deixados a nos enganar. Quem odeia as autoridades e vive falando mal das autoridades e se diz crente, não ama o Senhor, porque Deus se constitui as autoridades. E não há nenhuma autoridade que não proceda de Deus. Então, quem conhece a palavra, quem ama o Senhor dessa palavra, quem ama Jesus, vai amar uns aos outros. O que vai fazer então pelas autoridades? Vai orar por ela, porque é isso que a Bíblia nos ensina. Nós precisamos então aplicar a palavra de Cristo para termos vida eterna. É isso que vai ser do início ao fim. É isso que vai construir a nossa vida como crente. Vamos falhar? Vamos. Vamos pecar? Vamos. Mas vamos se achegar a este que disse a nós: filhinhos meus, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Mas se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo, Ele que nunca falhou, Ele que amou plenamente, Ele que amou corretamente, Ele que amou porque Ele amava o Pai e obedecia. Ele, que soube que é ser tentado, Ele também nos ajudará a caminhar, a prosseguir. Cremos no Filho? Amamos o Filho? E por fim, olhando o final do versículo 12 do Salmo onde nós iniciamos, ele diz assim: bem-aventurados todos os que nele se refugiam. Felizes são os que amaram a sua palavra, os que creram na palavra de Cristo. Felizes são. Por que eles são felizes? Porque eles vão estar guardados, eles vão estar protegidos no refúgio dos refúgios. Tem um hino que diz: seguro estou, não tenho o temor do mal, se guardado pela fé em meu Jesus, não posso duvidar do seu amor leal. Ele, em seu caminho, sempre me conduz. Não irei falhar, mas me abrigará do pecado vil e me livrar. A sua graça não me recusará. Sim, Jesus é quem pode me guardar. Estaremos guardados. Somos felizes. É muito interessante aqui. Felizes são os que nele se refugiam. O Senhor Jesus começa o Sermão do Monte exatamente com bem-aventuranças. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Choram pelo quê e por quê? Porque nesse mundo haveremos de nos afligirmos. Primeiro com nós mesmos, com os nossos pecados. Primeiro como Ló, que via as coisas maus e se afligia com elas. Então, mas o Senhor Jesus, Ele diz: você que crê em mim, suas lágrimas serão consoladas. Vocês que choram, vocês terão novos céus e nova terra. Meus irmãos, aqui está o nosso destino final. Aqui nós deveríamos ler esse texto: bem-aventurados todos que nele se refugiam, e olhar com a expectativa que nós devemos ter de novos céus e de nova terra. Ela é gloriosa, esta palavra,
Porque quando Deus quis se revelar a nós, Ele quis que nós habitássemos com Ele por toda a eternidade. Ele quis que nós fôssemos conforme a imagem do seu Filho, que é o primogênito entre muitos irmãos. Por isso, meus irmãos, nós deveríamos sair daqui, esta manhã, transbordando de alegria e de confiança plena, porque Ele veio a esse mundo, Ele desceu da sua glória, Ele desceu do seu trono para lhe dar vida e vida em abundância. Amém. Ele desceu do seu trono para que aquilo que Ele disse já não vos chame servos, porque o servo não sabe o que o seu Senhor faz, mas vos chamo amigos. Ele desceu do céu para que fôssemos amigos dele. Amigo de Deus. A gente percebe o que é isso, a gente consegue compreender e refletir nesta manhã o que é ser amigo dele. Abraão foi conhecido como amigo de Deus. Nós somos amigos dele, nós nos vemos assim. Nós fomos feitos para ser irmão dele, para sermos co-herdeiros com Cristo. Muitas vezes nós esquecemos disso. Muitas vezes vivemos nossa vida com aquilo que o apóstolo Paulo disse: comamos e bebamos que amanhã morreremos. Olhando hoje o aqui e o agora. E esquecemos que não somos cidadãos angolanos, nem brasileiros, nós somos cidadãos do céu. E como cidadão do céu, a nossa pátria não é aqui. E como cidadão do céu, também somos embaixadores dele. Quando a gente saiu de uma refeição, levaram-nos para a embaixada francesa, não foi nem brasileira. Para a embaixada francesa, nos levaram errado, o Uber, né, como a gente chama. Qual é a função de ser embaixador? O embaixador tem uma função de ser representante. Representante de um outro país. Ele tem a responsabilidade de tratar dos negócios daquele o qual ele está representando. E algumas funções são muito importantes, como a paz entre as duas nações. Nós temos uma grande responsabilidade de sermos embaixadores, representantes de Deus aqui em Angola. Vocês têm sido, sejam como líderes, sejam como irmãos em qualquer função que esteja. Seja aonde você esteja, você tem representado bem o rei, o qual vocês dizem amar e obedecer? E por fim, meus irmãos, nós representamos bem os céus, o nosso Senhor Jesus Cristo. Volto a dizer, quando realmente o amamos e amamos uns aos outros. Quando realmente, como maridos, homens que estão aqui, são casados, quando amam e cuidam de suas esposas, à luz do que a Bíblia ensina. Como bem disse o pastor Jair, cuidando dela como parte mais frágil, considerando-a como irmã e também herdeira do mesmo céu e nova terra, como ela precisa ser cuidada. Quando os homens, isso aqui
Não sei se acontece em Angola, mas no Brasil acontece. São grosseiros com a sua esposa. É só no Brasil. Só no Brasil, né? Só no Brasil. São grosseiros com a sua esposa, não tratam bem e se diz crente. Não estão ouvindo o que a Escritura diz. Porém, estão negando o que a Bíblia ensina. Quando as mulheres querem ser cabeça, não submetendo ao seu esposo, também estão negando o que a Bíblia fala. Portanto, não estão amando o Senhor da palavra. Quem nos disse isso? Quando damos mau testemunhos, seja escola, ensino médio, superior, colando, não sendo bom aluno, Explica o que é colar aí. vocês sabem assim, tem aqui a prova. O que vamos ajudar só a prova. Copiar, é? Cabular. Cabular. Quando vocês estão cabulando, o que está acontecendo? Que testemunho, que representantes estamos sendo? E agora, voltando-se para a igreja. A Bíblia diz: não amemos apenas de fato e nem de língua, mas de fato e de verdade. Quando amamos como o Senhor nos ama, nós vamos se preocupar uns com os outros, com os mais necessitados, com os órfãos, com as viúvas. Nós vamos estar preocupado com a reputação do irmão quando ele cair. Eu não vou ser aquele que vai pegar a pedra para apredejá-lo, mas vou tratar-o com brandura, desejando a ele que se reconcilie com o Senhor. Ouvindo o que o Senhor Jesus disse: se teu irmão pecar contra ti, vai arguir entre ti e ele só. Não é falando. Você não vai resolver a questão. Você vai difamar o seu irmão. Você não vai estar mostrando a mão para ele. Vai arguir entre ti e ele só. Se ele não te ouvir, chama 2 ou 3 testemunhas. Não é gente fofoqueiro para chamar. Fofoqueiro vocês falam? Sim. Fofoqueiro para falar mal dele, não. É pessoas que querem ver a restauração dele. Se ele não ouvir, aí então leva perante a igreja. Meus irmãos, para nós de fato aplicarmos a Bíblia, nós precisamos conhecer, manejar bem a palavra da verdade, para que possamos fazer conforme o que o Senhor Jesus Cristo diz. Então, por fim, agora a aplicação final. Se nós obedecemos aos seus mandamentos, nós de fato estamos aplicando a palavra de Cristo. Jesus disse em João 15:10: se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Assim como também tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço, e como ele permaneceu de forma exemplar, perfeita, nos mandamentos do Pai. Se nós guardarmos essa palavra, que é a palavra de Cristo, nós permaneceremos no seu amor, porque amaremos a Ele com toda a força, com toda a alegria, com toda a nossa energia, e amaremos uns aos outros, e assim cumpriremos a palavra de Cristo. E assim então seremos encontrados no dia final, conforme ouvimos pelo pastor Dario: vinde a mim, benditos de meu Pai, porque amaram a palavra de Cristo. Amém.